No nosso culto de hoje, nós aprendemos algumas lições sobre a vida do rei Ezequias. Ele teve uma doença muito grave e ele orou a Deus e Deus ouviu aquela oração. O que é que nós podemos aprender através dessa história? Então, no culto de hoje, nós trabalhamos justamente, estudamos sobre esse texto e trouxemos aí algumas aplicações. Já se inscreve no nosso canal, curte, comenta. Você que assiste o nosso vídeo, aí você precisa curtir, porque quanto maiores visualizações e quanto mais curtida, o YouTube acaba distribuindo mais a mensagem que nós temos aqui feito através desse culto, tá bom? Convide uma pessoa para terça-feira estar aqui conosco, convide aí um irmão, incentive a igreja a estar conosco e dessa forma nós estaremos aí juntos estudando a palavra. Que Deus abençoe e um excelente dia. Muito bem, meus irmãos, bom dia mais uma vez para todos. Que o nosso viver, que o nosso respirar seja tão somente para cumprir a vontade do Senhor, né? Cada levantar, né, de cada manhã é uma oportunidade de nós podermos glorificar o nome de Deus, porque somente Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus seja louvado pela presença de cada irmão que tirou esse tempinho aqui para podermos estar juntos em oração e também na meditação da palavra do Senhor. Vamos começar nosso momento hoje, né, com oração. Vamos orar ao nosso Deus e pedir a Ele que abençoe a nossa vida, a nossa família e também a nossa igreja. Alguém tem algum pedido de oração? Gostaria que a gente orasse nesse momento por isso? Pode abrir o seu áudio e mencionar seu pedido. Alguém tem algum pedido? Se não, nós iremos orar aqui no sentido geral. Ajuda-nos a esvaziar do eu para receber o poder do Espírito Santo com a chuva temporânea e a chuva serôdia. Amém. Então vamos orar aí para que Deus esvazie o nosse coração, né? Tire de nosso coração tudo aquilo que não é dele, para que assim a gente esteja apto para receber o Espírito Santo, né? Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor está nos concedendo de vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu uma boa noite de sono, um bom descanso. E agora, no começo de mais um dia, nós queremos pedir ao Senhor a iluminação do Teu Espírito ao estudarmos a Tua Palavra, ao compartilharmos aqui as orientações, as aplicações que a Bíblia nos oferece. Mas como o nosso irmão Raimundo pediu, Senhor, esvazia o nosso coração de tudo aquilo que não provém de Ti. Que tudo aquilo que a gente trouxe para a nossa vida, que não pertence ao Senhor, que isso possa ser tirado do nosso coração. Todo ídolo, toda vaidade, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti e do nosso semelhante, que venha ser tirado para que somente o Senhor habite na nossa vida. Abençoe cada irmão que aqui se dispôs a estar aqui comigo, fazendo esse culto. Abençoe a vida deles, a vida das suas famílias e também, Senhor, no geral, traz um despertar para a Tua igreja, para que nós venhamos estar buscando o Senhor tanto sozinhos, como também em comunidade e clamando a Deus pelo poder do Espírito Santo. Continue conosco, perdoa os nossos pecados, nós pedimos essas bênçãos, não em nossos méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem, meus irmãos. Depois a gente vai tirar outro momento para orar, tá bom? Se você tiver aí um pedido, já deixa aí já na agulha, né? Para a gente poder orar, tá bom? Quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. Nós vamos estudar aqui um texto que eu gosto muito. É um texto que fala sobre oração e é um texto que fala também sobre fé, né? A oração, uma das coisas que a oração traz para a nossa vida é o fortalecimento da nossa fé. Mesmo que Deus ele não responda a oração no momento,
mas a oração ela ajuda a gente a fortalecer a nossa fé. E aqui em 2 Reis, capítulo 20, vai contar aqui a história do rei Ezequias. E o versículo 1 diz assim, ó: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti, com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia. Subirei à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti e esta cidade, defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, tomando-a e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-ás isto por parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou retrocederá. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus, tal. Porém, não aconteça antes retroceder 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinando o relógio de Acás. Veja, irmãos, isso aqui, esse texto aqui eu acho um texto muito interessante, porque ele... Segunda vez, quanto, pastor, que eu perdi aqui? Irmão, 2 Reis 20. Obrigado, achei. 2 Reis capítulo 20, do verso 1 até o verso 11. Irmãos, eu gosto muito desse texto porque ele traz algumas coisas bastante interessantes, né? Primeira coisa, né, que o profeta traz para ele ali é: põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. Eu não sei se você já teve a oportunidade de receber uma notícia assim muito triste, mas de vez em quando a gente se depara com notícias muito tristes, né? Alguém liga para você informando o falecimento de alguém, né? Às vezes é a notícia do desemprego, né? Alguém chega para você ali e fala assim: ó, a partir de hoje você não vai mais continuar, você vai ser desligado, né? Às vezes tem gente que recebe a notícia de um casamento, né? O marido chega ali e fala: ó, não quero mais, eu vou sair de casa, vou embora. E às vezes também é problemas relacionados à saúde, né? A doenças, né? Então ali a primeira coisa o primeiro conselho que Isaías trouxe para o rei ali foi o quê? Põe em ordem a tua casa. Irmãos, nós não sabemos o dia da nossa morte. Nós não sabemos até quando nós estaremos aqui com a chama da nossa vida acesa. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui com esse texto é: a nossa casa precisa estar em ordem. E quando o texto fala aqui de pôr a casa em ordem, não está falando de você ir lá, limpar a casa, arrumar, colocar os móveis no lugar, pintar a casa, não. A casa que ele está falando aqui é a casa da nossa vida. A gente precisa estar ciente de que a preparação para a volta de Jesus, ela é diária. Ela não pode acontecer: agora assinou o decreto dominical, agora está sendo perseguido os cristãos, tal, e agora a gente vai começar a pôr em ordem a nossa casa. Não. A gente tem que pôr em ordem a nossa casa diariamente, porque a gente não sabe o dia da nossa morte, a gente não sabe se Deus pode levar a gente hoje, se pode levar amanhã, e aí a gente tem que estar com a nossa vida em dia com Deus. Eu pergunto para você que está aqui acompanhando conosco essa manhã: como é que anda a sua casa? Sua casa está organizada? A sua casa está em ordem? Se Deus chamasse você para descansar, será que estaria tudo certo? E aí diz que Ezequias ali, ele orou ao Senhor, porque primeiro ele faz uma justificativa, né? Ele fala assim: Senhor, mas eu sou fiel a Ti, eu faço isso, eu faço aquilo, como é que pode isso acontecer, né? Pelo que o texto apresenta, ele estava com uma úlcera, né? Uma ferida muito grande, e era uma ferida de morte.
E aí diz ali o texto que ele começa a justificar, né? Como se fosse assim, a justificação pelas obras, né? Mas, Senhor, eu sou fiel no dízimo. Senhor, eu frequento a igreja sábado, domingo, quarta-feira. Senhor, eu faço evangelismo. Senhor, eu dou estudo bíblico. Senhor, eu tenho cargo na igreja. Como é que isso pode ter acontecido comigo, né? Às vezes as pessoas imaginam, irmãos, que as coisas ruins só acontecem com pessoas ruins. Não é assim que funciona, não. Às vezes as coisas ruins acontecem também com pessoas boas. Quantas pessoas você já ouviu aí, ó, de pessoas que realmente são pessoas boas, temente a Deus, e infelizmente foram contraíram um câncer e morreram? Pessoas que você olha assim, mas rapaz, como é que pode essa pessoa ter ido tão rápido, né? E pessoas que estavam ali envolvidas com a obra, fazendo as coisas de Deus, fazendo a obra de Deus, e de repente você percebe que a pessoa acaba sendo atingida por uma doença. Então, assim, o fato de nós estarmos nesse mundo de pecado, nada nos impede da gente hoje ser atingido por qualquer tipo de enfermidade. Nenhum de nós somos blindados, né? Ah, não, esse aqui está blindado, esse aqui é intocável, esse aqui não, de forma nenhuma. Qualquer um de nós pode ser atingido por uma bala perdida, pode ser assaltado, pode ser acontecer um latrocínio, que é um roubo seguido de morte. Irmãos, infelizmente, enquanto a gente está nesse mundo, a gente está sujeito a qualquer tipo de situação. E aí ali diz que o profeta Isaías o visita, né? Informa para ele ali pôr a casa em ordem, e diz que ele ali chorou, né? Tem esse texto aqui, ele menciona em outros lugares, como em 2 Crônicas, também tem. Aqui também tem a mesma repetição do texto. E ali diz que ele virou, né? Não sei se é lá em 2 Crônicas ou é no Espírito de Profecia. Fala que ele virou o rosto para a parede e começou a chorar, né? Chorar muitíssimo, né? Imagine um rei, né? Ali agora chorando porque, né? Os seus dias estavam contados, né? E então Isaías vai ali dar o recado que Deus mandou para ele. Quando Isaías está saindo, Deus fala, agora volta e fala para ele que eu ouvi a oração dele. Irmãos, não tem assim, uma das coisas mais gratificantes é a sua oração ser ouvida. Você orar e você receber a resposta ali de forma o quê? Instantânea, de forma imediata. Às vezes nós oramos, por exemplo, a minha sogra orou pela conversão do meu sogro há mais de 20 anos, quase 30 anos orando. Já pensou você passar quase 30 anos orando por uma pessoa, mas hoje ele é da igreja. Hoje ele serve a Deus, né, está seguindo o caminho. Mas tem orações, irmãos, que nós fazemos assim, e é muito que isso fortalece a nossa fé quando você recebe a resposta daquela oração de forma o quê? Imediata. Orou e aconteceu naquele dia, naquela hora, né? Eu me lembro que uma certa vez a minha filha estava comportando na cidade fora, acho que até já mencionei para vocês. E aí ela foi internada e os médicos não descobriram o que era. E ali eu voltei, né, da cidade, estava mais ou menos 600 a 700 km longe de Brasília. E aí eu voltei, entrei no hospital e naquele dia eu me ajoelhei ali e orei a Deus. Eu fiz uma oração muito sincera a Deus. Eu falei, Senhor, os médicos não sabem qual que é o problema da minha filha, mas o Senhor sabe. O Senhor é médico dos médicos, o Senhor sabe exatamente onde está o problema. E aí, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, que o Senhor cure a minha filha. Irmãos, não demorou muito, ela estava com uma febre muito alta que não passava, a febre desapareceu. Então, assim, é muito bom quando a gente vê o quê? Uma oração sendo respondida. Quem sabe você esteja orando aí por alguma coisa, né, há muito tempo, né? Não perca a fé, não. Não perca a fé, não, porque Deus está ouvindo as nossas orações. Só que as coisas acontecem no tempo de Deus, né? Acontece no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E aí Isaías volta e fala para ele assim, ó, Deus ouviu a tua oração, pega uma pasta de figos, coloca aí na tua ferida e você vai viver mais 15 anos. Irmãos, não sei se você conhece a história de Ezequias, depois dos 15 anos. Mas, infelizmente, assim, ao meu ver, era melhor ele ter morrido naquele tempo. Porque depois ele teve um filho chamado Manassés, que esse filho se tornou um dos piores reis de Israel, foi aquele homem. Ele fez atrocidades, ele substituiu seu pai e ele fez atrocidade diante do povo de Deus, né? Fez coisas assim realmente que feriu o coração de Deus e também fez muito sofrer o povo de Deus por causa das decisões que ele tomou e por causa das coisas que fez. Então aqui o texto menciona que ele recebeu mais 15 anos, mas para você ver, né, que por mais que ele tenha orado ali em lágrimas, clamando a Deus, mas o ser humano ele é muito, vamos dizer assim, imediatista. Aí o Isaías falou assim, ó, vai acontecer. Ele falou assim, vai acontecer, mas eu quero uma prova. O sol aí,
adiantar 10 graus ou voltar 10 graus. Não, eu não quero que adiante adiantar é fácil, eu quero que retroceda, que volte 10 graus. E aí Deus foi lá e ouviu, né? Ouviu do jeito que ele pediu, Deus foi lá e mostrou. E aí postergou a vida daquele homem por mais 15 anos, né? Irmãos, existem coisas na vida da gente que Deus ele realiza, que às vezes é algo tão grande, que às vezes nós duvidamos se aquilo vai acontecer mesmo. E não é pecado você pedir a Deus um sinal. Agora você tem que saber também como pedir. Não vai pedir, Senhor, se passar um carro vermelho aqui na minha frente, então é a resposta de Deus. Não, não é assim esse tipo de sinal. São coisas realmente que você pode pedir, mas tem que ser algo guiado pelo Espírito Santo. Você lembra lá do Gideão? Deus falou que ia guiar lá, o povo lá, ele falou, sim, Senhor, então eu vou colocar aqui uma esponjazinha aqui do lado de fora. Se todo ao redor chover e só a esponja do lado de fora da minha barraca ficar seca, então é o Senhor. Aí o Senhor fez exatamente como ele pediu. Ele falou, Senhor, não é abusando não, mas se todo lugar estiver seco e só a esponja estiver molhada, então é um sinal de que eu tenho que seguir mesmo liderando esse povo. E Deus foi lá e fez exatamente do jeito que ele pediu. Então assim, se você pedir a Deus, Deus falou alguma coisa para você, você tem certeza que é Deus? Você tem certeza que aquilo é Deus que está falando? Não tem nenhum problema você pedir um sinal de confirmação. Você chega lá e pedir para Deus, agora você tem que ser pedido com fé, com sabedoria, para que você não faça a coisa do seu jeito. Porque senão é muito óbvio, né? Às vezes você vai falar assim, não, alguém aqui passar com tal roupa, né? Por exemplo, eu vi uma história de num sermão, outro dia que eu estava ouvindo, que a mulher estava entrando no supermercado, e aí ela ali conversando com Deus, e de repente Deus falou assim, eu quero que você plante bananeira aí no meio do supermercado. Mas falou assim, oxi, que negócio é esse, Senhor? Tem tantas formas do Senhor manifestar o teu poder. Ela pediu para que Deus manifestasse o poder na vida dela e que ela fosse uma bênção na vida de alguém naquele dia. E aí Deus falou, é exatamente isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo para você plantar bananeira em frente a essa prateleira de produtos aí. E ela falou, tá bom, né? Como ela já tinha um relacionamento com Deus, ela entendeu que realmente era Deus que estava pedindo para ela plantar bananeira. Você sabe o que é plantar bananeira, né? Você não sabe, né? Às vezes a linguagem. Então o que acontece? Aí ela foi lá e plantou bananeira, morrendo de vergonha, porque no meio do supermercado ela foi lá e plantou bananeira. Botou as pernas para cima, ficou lá, tal. E aí de repente passou um homem por ela. E aí ela foi descer, falou, meu Deus, que vergonha. Eu fiz porque o senhor pediu, mas estou morrendo de vergonha. Quando ela desceu ali as pernas e ficou, né, em pé, o homem foi e chamou ela. Falou assim, por que você está fazendo isso? Ela falou, não, eu também não entendi. Deus mandou. Ela falou, então deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, quando eu saí de casa, eu falei para Deus assim, eu falei, Senhor, eu vou lá no mercado, e se o Senhor fizer alguém, eu vou pedir algo assim completamente fora do normal. Se alguém plantar bananeira no meio do mercado, eu sei que é o Senhor que está falando comigo e eu não vou tirar a minha vida. Irmãos, Deus fez a mulher plantar bananeira no meio do supermercado para poder responder a oração de um homem que estava querendo se matar. Então você vê, Deus ele é capaz de fazer qualquer coisa, né? Então tem coisas que Deus pede para a gente fazer que realmente foge da ótica humana, da realidade, da normalidade, mas se você tiver certeza que foi Deus que pediu para você fazer, você tem que fazer, entendeu? E aí você tem que fazer porque aquilo ali pode ser a resposta da oração de alguém, né? Pode ser ali algo que Deus está usando para poder desenvolver a sua fé. Então o que a gente precisa fazer, irmãos, é confiar. Ontem mesmo nós tivemos o Adoração em Família, e no Adoração em Família falou sobre o quê? Falou sobre oração. O tema de ontem foi o quê? Oração na família. E você percebe que hoje um dos maiores desafios para a família adventista é o quê? É a oração. Poucas pessoas você conhece que são pessoas verdadeiramente de oração. Pessoas que gostam do ministério de oração, pessoas que estão ali clamando a Deus, né? Diurnamente, de manhã, de tarde, à noite, o tempo que tem ela está ali clamando a Deus. Aquelas pessoas que você percebe que a pessoa ora e realmente as coisas acontecem na vida dela, você vê uma vida cheia de sabedoria, aquela pessoa, uma família abençoada porque aquela pessoa ora, né? Porque Deus, ele abençoa, irmãos, a nossa família quando nós estamos orando por ela. Então você está orando pela sua família, Deus abençoa a sua família. Deus abençoa a sua casa, Deus abençoa o seu trabalho. Onde você estiver, Deus vai abençoando as nossas vidas porque nós estamos orando, né? Eu me lembro da história também de um senhor, né, que a igreja ali passou por um momento difícil, onde uma pessoa estava no meio do culto e uma pessoa
ficou possessa, né? Endemoniada. E aí as pessoas começaram a se aproximar e você sabe que uma das coisas que Satanás gosta é de plateia, né? Ele gosta de chamar atenção, tal. Você vê que nessas igrejas aí o povo gosta de... Uma das coisas mais erradas que esse pessoal faz aí é ficar entrevistando Satanás. Vai lá e bota o microfone. Quem é você? O que é que você está fazendo aqui? O que é que você quer falar? Gente, quem é que foi chamado para estar entrevistando o capeta? Não, a gente tem que estar falando é com Deus, não é com o compositor de Deus, não. E aí diz que aquela igreja, aí as pessoas começam a se aproximar, a fazer alguma coisa, e o inimigo começa a levantar pecados, né? Ah, esse aí, tal, 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 tal. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a pessoa está nessa situação é o quê? Retirar ela do templo. Retira ela do templo, leva ela para uma salinha e o culto continua. Porque senão todo mundo para e fica assustado e aquela coisa, é tudo que o inimigo quer. Aí ele começa a expor o pecado das pessoas, causa opróbrio para as pessoas, opróbrio para a igreja, né? Porque às vezes tem visitas ali. E aí diz que as pessoas começaram a aproximar e ele vai lá, aponta pecado de um, pecado de outro. E aí aquele tenta expulsar e ele fala, quem é você para tentar me tirar daqui? Aí começou a apontar pecado daquele. E aí diz que tinha um senhorzinho sentado lá no último banco, na dele, tranquilo, não levantou, ficou na dele. E aí o pessoal ia tentando lá fazer alguma coisa e ele só caçoando da cara do povo. E aí aquele homem vendo aquela situação, né, já não suportando ver aquela vergonha que a igreja estava passando, ele levantou e foi até o encontro, onde estava acontecendo a situação. Quando aquele homem levantou, rapaz, aí o capeta começou a se espernear. Esse aí não, começou a dizer, esse aí não, tira ele daqui, tira ele daqui. Por quê? Porque era um senhorzinho de oração. Era aquele homem ó, que buscava a Deus, clamava a Deus todos os dias e tinha o poder do Espírito Santo. Irmãos, aqueles que têm o poder do Espírito Santo, eles fazem o quê? Maravilhas. Né? E Satanás, ele o quê? Ele treme diante dessas pessoas, porque essas pessoas estão com Deus. Essas pessoas estão cheias do poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu e você, nós precisamos pedir a Deus esse poder. Precisamos pedir a Deus o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa família. A gente está vivendo num mundo completamente conturbado, cheio de confusão, cheio de trevas, né? E as pessoas elas precisam entender que somente a guia, né, somente o Espírito Santo, ao guiar a nossa vida, é que a gente pode fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça. Deus quer fazer grandes coisas na minha vida e na vida da sua família. Mas eu e você precisamos o quê? Organizar a nossa casa. Arruma a tua casa, meu irmão. Eu preciso arrumar minha casa, você precisa arrumar a sua. Organiza a tua vida com Deus, deixa Deus conduzir a sua vida e deixa Ele fazer maravilhas através de você. Que Deus abençoe você e a sua família, que esse dia seja um dia maravilhoso para você, que Deus conduza todas as atividades da sua vida, atividades trabalhistas, né? Atividade doméstica, atividades dentro do teu lar, que Deus conduza tudo que você vai fazer, que seja tão somente para glorificar o nome de Deus. Então confie. Assim como Deus ouviu a oração daquele homem, né, do Ezequias, Ele também está ouvindo as nossas orações. Vamos continuar buscando e clamando a Deus para que Ele derrame as suas bênçãos sobre a vida de cada um de nós e nos use para levar essa iluminação, essa orientação, essa paz que só Deus pode dar, né, para aqueles que têm a paz que só Deus pode dar, a gente apresentar para o mundo que existe solução para o que está acontecendo, irmãos. Você vê aí que, né, terremotos, né, guerras, tanta coisa que está acontecendo no mundo, irmãos. E o mundo precisa de quem? Precisa de Deus, precisa de paz, né? Mas ele precisa da paz que só Deus pode dar, né? É uma paz ali que ela é apenas momentânea, porque Jesus, a palavra de Deus diz que quando ouvir falar de paz, eis que virá o que? Repentina destruição. Mas o mundo precisa saber que existe o quê? Um norte, existe uma saída para tudo que nós estamos enfrentando. E a saída é quem é? Jesus. A Alessandra Samadelo canta, né, aquela música, a esperança é quem? A esperança é Jesus. Que Deus abençoe você e sua família. Nós iremos fazer agora mais um momento de oração, antes da gente encerrar. Gostaria de saber se você tem um pedido de oração. Se não tiver, nós iremos orar pela igreja, né, pelo derramamento do Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja. Vamos orar pelos enfermos da nossa igreja. São algumas coisas que a gente pode orar, né? Você tem um pedido de oração? Se você tiver, mencione aí, nós iremos orar agora por esse pedido, tá bom? Fique à vontade. Então vamos pedir então para o nosso irmão Raimundo fazer uma oração e a irmã Corina. Pode ser, irmã?
fazer uma oração aí. Nós iremos orar pelos propósitos da igreja, né? Vamos orar aí para que Deus traga um despertar à igreja, para que Deus traga uma motivação aos irmãos, né? Motivação de ir para a igreja, né? Você percebe que as igrejas estão mais vazias, né? As pessoas estão deixando de ir à igreja. Vamos visitar, né, os nossos irmãos, saber o que está acontecendo. Vamos orar por eles para Deus fortalecer a fé dos nossos irmãos, derramar sobre eles o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode trazer realmente o verdadeiro vigor espiritual, a vontade de estar na casa de Deus. Então vamos orar pelo batismo do Espírito Santo. A irmã Corina ora por isso, pelo batismo do Espírito Santo sobre as igrejas, para que Deus traga ânimo aos desanimados. E o irmão Raimundo vai estar orando em favor dos enfermos da nossa igreja. Vamos orar pelos doentes físicos, os doentes emocionais, né? E também aqueles que sofrem com doenças espirituais, né? Sendo atormentada a sua mente, né? A sua vida, pela influência do inimigo, tá bom? Vamos nos ajoelhar, aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar então. Pode abrir seu áudio, irmão. Seu áudio está fechado. Está ouvindo agora? Agora sim. Pode orar. Querido Deus, nosso Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, pela manhã que o Senhor nos concedeu mais uma vez estar aqui na Tua presença, Pai, para te pedir, clamar-te, o derramamento, Senhor, do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém. Senhor, abençoe, Pai, os teus filhos, abençoe a tua igreja, Senhor. Principalmente, Senhor, as igrejas daqui do Distrito Bela Vista. O Senhor sabe, conhece a situação, a vida de cada irmão, de cada família. O Senhor conhece a vida de cada um. Pai querido, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, Pai, para que cada um de nós tenhamos o desejo, a vontade no nosso coração de te buscar, ainda quando nós podemos te encontrar, Senhor. Pai, abençoe, ó Deus, a vida de cada família, de cada um, Pai, individualmente. Amém. Que o Senhor vá ao encontro deles, incomode, Senhor, com o teu Espírito Santo, para que eles tenham o desejo, Pai, de te buscar. Sabemos que estamos no final, Pai, das nossas vidas, desse mundo, mas que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e também nos guarde, Senhor, de estar fazendo coisa ruim que não venha te agradar, mas que nós possamos permanecer firmes, Senhor, até a tua volta. Amém. Pai, abençoe este dia que é desconhecido, Senhor, para nós. Por isso nós te pedimos que seja da tua vontade, Senhor, que creamos que é da tua vontade, que o teu Espírito Santo seja derramado sobre o teu povo. Amém. E que nós venhamos ser reavivados através da tua palavra, através do teu poder, da tua graça, para com cada um de nós. Amém, Senhor. Pai, continua conosco, abençoe todos nós que estamos aqui reunidos nessa manhã, que possamos ser fortalecidos com o teu Espírito Santo, que nós venhamos ser reavivados e que nós possamos ser exemplo, Pai, por onde quer que nós andamos, que o Senhor esteja conosco e que teu Espírito Santo nos use como instrumento para levar a tua mensagem às outras pessoas que não te conhecem. Amém. Seja conosco, e é em nome de Jesus que te pedimos essas bênçãos hoje e sempre. Amém. 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 Continuando, ó Deus, na tua santa presença, é um privilégio de nós estarmos na tua presença, vivo, não todos com saúde, mas o suficiente, porque o Senhor Jesus Cristo é o suficiente para todos nós. Exaltado, honrado, glorificado, digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração é o nosso Pai Celestial. E aqui estamos, ó Deus de amor, Deus de misericórdia, clamando ao Senhor, te implorando, te suplicando, para que o teu Espírito venha estar visitando cada irmão enfermo. A cura espiritual é o principal objetivo do nosso desejo, que eu tenho certeza que o teu desejo é que nós te buscamos
para ter esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo através do poder do Espírito Santo. Amém. E aqui, Papai do Céu, clamamos para que o Senhor permaneça visitando cada um. A Bíblia afirma que o Senhor estará conosco todos os dias. Amém. E que os nossos irmãos que estão enfermos, em casa, nos hospitais, no leito, e a enfermidade seja curada mediante a tua boa santa vontade. E que a cura física, a cura emocional, a cura espiritual, é que cada um de nós tenha o gozo, o prazer, a alegria, a felicidade de estar te buscando e mantendo essa comunhão e mantendo esse amor maravilhoso que o Senhor nos ama e quer que nós espalhamos através da nossa presença, falando do teu amor, botando em prática, vivenciando, e através da fonte maravilhosa que é o nosso Deus Todo-Poderoso, está preparado para derramar sobre cada um. Mas precisamos buscar, precisamos implorar, precisamos suplicar para que a tua mão poderosa e o teu Espírito faça morada sobre o nosso ser, sobre o nosso coração, para que nós venhamos testemunhar desse Deus maravilhoso. Amém. E somente acontece com a presença do Espírito Santo. Verdade. Por isso, Pai, toma esse distrito do Bela Vista sob os teus cuidados. Amém. Nós sabemos e temos convicção da salvação em Cristo Jesus. Mas se nós não buscarmos o derramamento da chuva temporal para receber a chuva serolha, jamais faremos parte dos que vão morar no céu. Por isso, Pai, nós não queremos perecer, nós queremos vivenciar a tua presença quando Jesus vier nas nuvens, com toda a glória, com todo o poder. Amém. E nós também estaremos junto com o Senhor, para nós regozijarmos e adorarmos no céu celestial. Passar 1000 anos e o resto da vida, que é o poder de Deus nas nossas vidas. Nós não somos nada, somos pó. Por isso, Pai, nos ajude, fortalece. Clamamos, Senhor, para que o Senhor permaneça conosco, Pai. Amém, Senhor. Ajude aqueles que estão desanimados. Misericórdia. Aquele que não está bem espiritual, Pai. Oh, Deus de amor, obrigado pelo privilégio de te servir. Amém, Senhor. Ajude cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Amém, Deus. Nós somos fracos, débeis. Dependemos da tua vontade. Ajuda-nos a renunciar ao eu. Amém, Senhor. Ajuda, Deus. Por favor, Pai, misericórdia. Fortalece teus filhos. A tua graça permanece com todos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Desculpa, eu. Não, fica tranquilo. Quando o nosso coração está cheio cheio da graça de Deus, ele transborda, né? Então não tem jeito, né? A gente ora e realmente as lágrimas vêm aos nossos olhos, porque realmente é um clamor, né? A gente precisa realmente desse clamor, né? Pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, né? E a oração do clamor é a oração necessária, né? É a oração que vem do coração, né? Então Deus, ele quebra o nosso coração diante de tudo que está acontecendo, né? A gente não pode ficar satisfeito com as coisas que vêm acontecendo e orar de forma normal, né? Tem que clamar mesmo. Que Deus seja louvado. Muito obrigado, irmão Raimundo. Obrigado, irmã Corina, por ter intercedido aí por nós, pelos nossos irmãos, né? E vamos orar a Deus aqui para que o povo venha para a nossa sala, né? Tem gente que uma hora dessa ainda está dormindo, né? Ver se o povo desperta tanto do sono físico, né? Como também do sono espiritual, né? A nossa sala aqui, ela tinha um número maior de pessoas, né? Aquele período que a gente saiu de férias ali, né? O período que a gente fica ali 1 ou 2 semanas sem fazer, já dá aquela baixa, né? O povo já desiste, né? E que nós possamos aí incentivar os nossos irmãos a estarem aqui conosco, tá bom? Um bom dia para você, para sua família, que Deus abençoe grandemente, que esse dia seja um dia
cheio do Espírito Santo na nossa vida, né, na vida da nossa família. Porque é isso que Deus quer para nós, irmãos. Deus ele quer conduzir a nossa vida de forma diária, derramando porções diárias, né, sobre nós, até que virá a chuva serôdia, né? E só virá sobre aqueles que estão recebendo diariamente a chuva temporal. Bom dia, irmã Marilene. Bom dia, irmã Gil. Bom dia, irmã Corina. Jacilene. Tinha mais um aqui, mas já saiu, que foi, acho que era o Pedro, né? Acho que só são... Ou ele está aqui ainda. Tem 6 pessoas, deixa eu ver aqui. Não, só somos nós mesmo. Somos os remanescentes. Que Deus abençoe, gente. Obrigado aí por estar junto comigo aqui, a gente fazendo aqui esse culto para Deus, né? Porque não é para nós, é para Deus, né? Tá bom? Que Deus abençoe. Continue orando por nós e pela nossa igreja, pelo nosso distrito, para que Deus continue aí tendo misericórdia de nós, tá bom? Abra seu áudio aí, dê um bom dia. E aí vamos seguir nas nossas atividades. Bom dia, que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom dia, bom dia. Bom dia. Que possamos ter um dia de cobertura de Deus. Amém. Cadê o maridão, irmão Gil? Saudade dele, nunca mais ele apareceu aí, tá aí do lado? Tá certo, então tá bom. Gente, fica com Deus, viu? Deus abençoe, um excelente dia para vocês, viu? Deus abençoe. Qualquer coisa, estou à disposição, tá? Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Bom dia a todos. Deus abençoe.